Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética, mais conhecido como PA. Uma progressão aritmética é uma progressão onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior acrescido de uma constante. Por exemplo, aqui nós temos menos 4, 0 e 4. Se eu fizer menos 4 mais 4, vai dar 0. Se eu fizer 0 mais 4, vai dar 4. Se eu fizer 4 mais 4, vai dar 8. Então, com isso, a gente já consegue determinar todos os termos seguintes somando 4 unidades. Porém, é mais prático, quando a gente quer encontrar um termo que está muito lá na frente, a gente utilizar a fórmula do termo geral, que é AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Vamos compreender quem é esse AN, quem é esse AK e quem é o R. Bom, primeiro, vamos falar da razão R. A razão R a gente encontra subtraindo o segundo termo do primeiro ou o terceiro do segundo. De modo geral, é fazendo AN menos AN menos 1, ou seja, qualquer elemento a partir do segundo menos o seu antecessor. Por que a partir do segundo? Porque se você escolher o primeiro elemento, ele não tem antecessor. Porque se ele tivesse antecessor, ele não seria o primeiro. Então, por isso que se escolhe a partir do segundo. Então, se eu considerar, por exemplo, aqui para facilitar os cálculos, eu posso pegar o terceiro elemento. Então, eu vou considerar n igual a 3. Se eu considerar n igual a 3, aqui vai ficar A3. Aqui 3 menos 1, 2. Eu vou usar o A2. Então, eu vou fazer o terceiro elemento menos o segundo elemento. É importante ficar claro que esses índices aqui, o 3 e o 2, ele indica a posição que cada elemento ocupa. Aqui, por exemplo, A1 é o primeiro elemento. Em nosso exemplo, o primeiro elemento é o menos 4. Então, dizemos que A1 é igual a menos 4. De modo semelhante, o A2 é o 0 e o A3 é o número 4. Então, voltando ao cálculo da razão, fazendo A3 menos A2, eu vou fazer 4 menos 0. Ora, 4 menos 0 é igual a 4. Ainda se eu escolhesse o segundo elemento, ou seja, se você fizer n igual a 2, vai ficar A2 menos A1, porque 2 menos 1 é 1. E aí nós teríamos 0 menos o antecessor dele, que é menos 4. Observe que aqui tem dois sinais de menos. Menos com menos dá mais, fica 0 mais 4, que é igual a 4. Observe que o resultado é o mesmo. Não importa qual elemento da sequência você pegue a partir do segundo para calcular a razão vai ser a mesma. Bom, então vamos definir agora quem é o N e quem é o K. Primeiro é bom a gente compreender que o K é sempre um valor menor que N. Então, em nosso exemplo aqui, o AN, N vai ser sempre o elemento que a gente quer. A gente quer encontrar o elemento A42, que é o 42º termo. Então, o nosso N vai ser 42. É esse elemento aqui que eu quero encontrar, o A42. Comparando ele com a N, então, ó, 42 é igual a N. E quem é o K? O K é a posição de qualquer elemento que a gente conhece na sequência. Eu conheço o primeiro elemento, conheço o segundo e conheço o terceiro. Então, eu posso escolher K igual a 1, K igual a 2 ou K igual a 3. Eu vou escolher K igual a 2 porque é mais fácil fazer a conta com 0. Então, nessa atividade, o nosso N é o 42 e o nosso K eu vou escolher como sendo 2. Então, vou substituir aqui na fórmula, onde tem N, eu coloco 42, onde tem K, eu coloco 2. Então, observe que, por enquanto, não estou fazendo nenhuma conta. E o R é a razão que a gente já calculou e viu que é 4. O A42 é que nós queremos descobrir, que é o 42º termo, então ele vai se repetir até o final. O segundo elemento, o A2, é o segundo elemento da sequência, então é o 0. Então, no lugar do A2, eu coloco 0.
Dentro do parênteses, eu tenho 42 menos 2, que é 40. Então, aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Primeiro fazemos a multiplicação. 4 vezes 40, 160. 0 mais 160 é o próprio 160. Por isso que eu peguei o zero, que é mais fácil fazer soma com zero, né? Que não precisa fazer nada. Isso quer dizer que o nosso 42º termo é 160. Então, a resposta para esse enunciado é isso aqui, ó. A42 igual a 160. Isso significa o quê? Que se você for acrescentando 4 unidades para achar o próximo termo, 4 mais 4 mais 4 mais 4, quando chegar lá na frente, o 42º termo vai ser o número 160. Na segunda questão, temos o seguinte. Numa PA, o primeiro termo é menos 8 e a razão é 2. Calcule o seu 21º termo. Então, para facilitar as coisas, é sempre bom a gente fazer as anotações das informações mais importantes. Então, vou aqui no cantinho fazer as anotações dos dados do problema. Ele diz que o primeiro termo é menos 8. Isso significa que o A1 é menos 8. O A1 é igual a menos 8. Ele diz que a razão é 2, então o nosso R é igual a 2. E ele pede para calcular o seu 21º termo. Então, o nosso N é 21. E o AN, que é o A21, é que nós queremos descobrir o seu valor. Feito essas anotações, a gente vai para a fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral é AN igual a K mais N menos K vezes a razão. Então, de posse dessa fórmula e de posse dessas informações, é só fazermos a substituição. Como o nosso N é 21, nosso N é 21, esse aqui é o nosso N, então isso significa que o nosso K vai ser 1, que é o elemento que eu conheço. Então, uma outra informação que a gente pode colocar aqui é que o K é igual a 1. E aí, fazendo as devidas substituições, ó, o N é 21 e o K é 1. Então, substituir o N por 21, o K por 1. Mais uma vez fazemos essa substituição. E a razão é 2, substituímos então R por 2. O A21 é que nós queremos encontrar, repetimos. O A1, ele dá a informação do A1, que é menos 8. Resolvemos primeiro esse parênteses aqui, ó, 21 menos 1, 20, vezes 2. Temos agora uma adição algébrica e uma multiplicação. Então, primeiro fazemos a multiplicação. 2 vezes 20, 40. Temos, então, menos 8 mais 40. Menos 8 mais 40 dá 32. Isso significa, então, que o 21º elemento da sequência cujo enunciado é esse, é o elemento número 32. Vamos, então, para a questão 3. Vamos manter o mesmo raciocínio, a mesma técnica. Vamos primeiro anotar as informações. Ó. Numa PA, o segundo termo é 6. Então, já sei que o A2 é igual a 6. E o 10º termo é 70. Então, A10 igual a 70. Calcule a razão dessa PA. Queremos determinar a razão R. Então, notem que aqui um grande desafio é saber quem é N e quem é K. Mas lembra que K é sempre menor do que N. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 e aqui 10, o meu K é o 2 e o meu N é o 10. Tá? Então, a posição 2 é a posição K, é a késima posição. E a enésima posição, ou a enésima posição, é a posição 10. Escrevemos, então, a fórmula do termo geral. A N igual a AK mais N menos K vezes a razão. Fazemos as substituições. O N é 10 e o K é 2. Então, vamos fazer a substituição, a troca do N por 10 e a troca do K por 2. E aí nós queremos achar a razão. Mas notem que o A10 eu sei que vale 70. E o A2 eu sei que vale 6. 10 menos 2, 8. Temos, então, uma equação do primeiro grau na variável R. Então, como que a gente faz? Mantém o R de um lado e passa os números para o outro. Então, esse mais 6 vai para o outro lado da igualdade.
vai ficar 70 menos 6, igual a 8R. Esse 8 está multiplicando, vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a divisão. Então, 70 menos 6 dá 64, e o 8 passa dividindo. Então, 64 dividido por 8 é 8. Encontramos que a razão é o número 8. Quarta questão. Queremos calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. A soma dos n primeiros termos é dada por Sn igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, mais uma vez, vamos anotar as informações importantes do problema. E essas informações eu vou anotar aqui no cantinho. Bom, eu conheço o primeiro termo? Conheço. Eu sei que o A1 é o menos 10. Agora, como eu quero a soma dos 20 primeiros termos, o meu n é 20. Então, como o A1 é menos 10, eu já sei que o K é 1. Mas não vai usar o K aqui. Realmente não vai usar. Então, uma informação que vai ficar aqui desnecessária. A gente não vai usar K nessa fórmula. Mas vou anotar as informações. O N é 20. Então, o AN, eu não sei quem é, mas eu sei que o N é 20. Ou seja, eu preciso descobrir quem é o AN para poder substituir aqui. O N eu sei que é 20, então se eu fizer a substituição direta nessa fórmula, olha só, o nosso N é 20, então vou substituir o N por 20. O A1 é menos 10, mas o AN eu não sei quem é. E como eu não sei quem é, eu preciso utilizar a fórmula do termo geral para descobrir o AN. E aí, usando a fórmula do termo geral, AN igual a K mais N menos K vezes a razão. E aí, vamos aproveitar esses dados. Agora, eu vou precisar do K. Então, fazendo a substituição aqui, quem é AN? AN é o meu A20. Eu não sei quem é o A20, eu quero encontrar. Então, estou substituindo o N por 20, porque eu sei aqui que o N é 20. O AK é o termo que eu conheço. Aqui eu conheço o A1, o A2, o A3, eu posso usar qualquer um deles. Como eu peguei o A1 igual a menos 10, então vou usar o K igual a 1. N menos K, o N é 20 e o K é 1, fica 20 menos 1, vezes a razão. Então, observe que até agora não fizemos conta alguma. Apenas estamos substituindo as informações. O 20º termo é quem eu quero. O A1 é menos 10, eu consigo substituir por menos 10. 20 menos 1, 19. E a razão? A razão é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Então, a razão aqui vai ser, por exemplo, menos 6 menos o seu antecessor. O antecessor dele na sequência é menos 8. Então, notem que aqui eu tenho menos com menos, que vai dar mais. Então, a razão é igual a 2. Claro, observe que a razão é positiva, uma vez que os números estão em ordem crescente. Então, se ficar na dúvida se aqui a razão é positiva ou negativa, observe os números. Se os números estão crescendo, a razão é positiva. Se estiver decrescendo, a razão é negativa. Então, vamos substituir o R por 2. E aí vamos fazer a continha aqui. Temos uma adição algébrica e uma multiplicação. Primeiro fazemos a multiplicação. 2 vezes 19 dá 38. Menos 10 mais 38 dá 28. Agora que eu já sei quem é o 20º elemento, eu venho e substituo ele aqui no meu A20. Então, o meu N é 20. Então, aqui no lugar do AN, que vai ficar o A20, vai ser 28. Fazendo a substituição de forma mais lenta, vai ficar assim. O N é 20, então, substituindo o N por 20, vai ficar dessa forma. Agora, eu anoto aqui as informações que eu conheço. O A1 é menos 10, o A20 é 28, vezes 20 dividido por 2. Primeiro fazemos o parênteses, menos 10 mais 28 dá 18. Então, aqui vai ficar 18 vezes 20 dividido por 2. A multiplicação e a divisão são operações que têm a mesma hierarquia. Uma não prevalece sobre a outra.
Então, aqui eu posso multiplicar 18 por 20 e o resultado dividir por 2. Ou eu posso dividir 20 por 2, que vai dar 10, e aí eu faço 10 vezes 18, que é 180. Ou 18 vezes 10, resultado 180. Isso significa, então, que a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência vai ser 180. Então, a resposta correta é o item C. Questão 5. Queremos agora a soma dos 10 primeiros múltiplos de 5. Dos 10 primeiros múltiplos de 5, então vamos escrever essa sequência para a gente ter uma ideia de como essa sequência vai ficar. Então, escrevendo a sequência, ela é assim, 5, 10, 15, 20, até o nosso A10. Então, utilizando o mesmo raciocínio da questão anterior, as mesmas fórmulas, Sn igual a A1 mais An vezes N dividido por 2. E aí, quando eu faço a substituição, eu sei que o meu N vai ser 10, então vai ficar A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. Ora, eu sei quem é o A1, mas eu não sei quem é o A10. Então, eu preciso parar por aqui e ir em busca do A10 para substituir. Há duas formas de você conseguir achar o 10º elemento. Uma é usar a fórmula do termo geral, dizendo que AK, ou melhor, que AN é igual a AK mais N menos K multiplicado pela razão, ou você vai somando 5 elementos aqui, de 5 em 5 até chegar no 10º. Como nesse caso a conta é pequena, você pode ir somando, que de repente vai ser até mais rápido. Mas utilizando a fórmula, temos que o 10º elemento vai ser igual ao primeiro elemento. Aqui vai ser 10 menos 1, porque o N é 10 e o K é 1. 10 menos 1 vai dar 9. E a razão é 5, porque são múltiplos de 5, vai aumentando de 5 em 5. Então, o 10º elemento vai ser o primeiro elemento, que é 5, mais 5 vezes 9, 45. Então, o 10º elemento da sequência é 50. De fato, se você somar de 5 em 5, o 10º elemento aqui vai ser 50. Vamos, então, agora substituir esse A10 aqui pelo número 50, que é o que a gente já conhece. Fazendo as substituições, temos o seguinte: S10 igual a A1, que é 5, mais A10, que é 50, vezes 10, dividido por 2. 50 mais 5 dá 55, então vai ficar 55 vezes 10 dividido por 2. Podemos multiplicar, 55 por 10 dá 550, pega o resultado e divide por 2. Ou você pode fazer isso aqui também, pode dividir o 10 por 2, que dá 5, e aí você faz 55 vezes 5, que dá 275. Então, a resposta correta é o item A.